Existe uma pergunta que toda pessoa já fez em algum momento de uma relação difícil, às vezes em voz alta, às vezes apenas dentro da cabeça, às 3 da manhã, com o celular na mão, esperando uma mensagem que não vem. A pergunta é essa: o problema sou eu ou é ele? E o problema dessa pergunta não é que ela seja difícil de responder. O problema é que a maioria das pessoas nunca para respondê-la de verdade, ou porque tem medo da resposta, ou porque prefere não saber, ou porque acha que a resposta vai doer demais. Hoje a gente vai responder essa pergunta, com psicologia real, sem julgamento, e com a honestidade que você provavelmente não está recebendo de mais ninguém. Meu nome é Ernesto, e esse é o Fator Íntimo, o lugar onde a gente fala do que realmente acontece no amor. Fica até o final porque eu vou te dar uma ferramenta concreta para você sair daqui com clareza, não com mais dúvida. Antes de chegar na resposta, eu preciso que você entenda por que essa pergunta é tão difícil de responder honestamente. Freud mostrou que o ego humano tem um mecanismo chamado projeção, onde a gente atribui ao outro aquilo que não quer enxergar em si mesmo. É mais fácil ver o problema no outro do que em nós mesmos, não por maldade, por autopreservação. Mas o oposto também acontece, especialmente em mulheres que cresceram sendo ensinadas a ceder, a se adaptar, a colocar o outro em primeiro lugar. Existe um padrão oposto, a autoculpabilização automática, onde a primeira resposta para qualquer conflito é o que eu fiz de errado. Os dois extremos são armadilhas. Quem só vê o problema no outro nunca cresce. Quem só vê o problema em si mesmo nunca se protege. Carl Jung chamou isso de sombra, a parte de nós que não queremos ver. E ele dizia que a saúde psicológica não é eliminar a sombra, é conhecê-la, porque o que a gente não conhece em si mesmo controla a gente sem que a gente perceba. Então, antes de responder, é ele ou sou eu, você precisa estar disposta a se olhar para sua sombra, e ele também precisaria estar. Mas, como ele não está aqui, vamos começar por você. Primeiro sinal: o padrão se repete com pessoas diferentes. Se você já teve essa mesma dinâmica, essa mesma dor, esse mesmo tipo de conflito, com 2, 3, 4 parceiros diferentes, o denominador comum é você. Não porque você é o problema, mas porque você ainda está carregando uma ferida que atrai e mantém esse tipo de situação. John Bowlby passou décadas estudando como os padrões de apego da infância moldam os relacionamentos adultos. E ele foi muito claro: o estilo de apego que desenvolvemos com nossos cuidadores primários, os nossos pais, vira o blueprint das nossas relações românticas. Se você cresceu num ambiente onde o amor era instável, condicional ou ausente, você vai inconscientemente buscar ambientes parecidos, porque é o que parece familiar, e o familiar parece seguro, mesmo quando machuca. Segundo sinal: você se anula constantemente e chama isso de amor. Erich Fromm foi direto em A Arte de Amar. Amor que exige que você deixe de ser você mesmo não é amor, é dependência. Se você percebe que nas relações você constantemente cede, silencia o que pensa, adapta quem você é para não perder a pessoa, isso não é generosidade. É um padrão ansioso que vai continuar se repetindo até que você o reconheça. Terceiro sinal: você cria conflitos onde não existem. A ansiedade de apego faz algo cruel, ela testa. Quando você não se sente segura numa relação, o inconsciente cria situações de conflito para verificar se o outro vai embora. É um teste inconsciente de abandono. E muitas vezes, o outro vai embora. E você confirma o que mais temia, mas foi você quem abriu a porta. Quarto sinal: você interpreta neutralidade como rejeição. Ele está quieto, você interpreta como frieza. Ele demorou para responder. Você interpreta como desinteresse. Ele quer uma noite com os amigos. Você interpreta como fuga. Se você constantemente lê situações neutras como ameaças, a ferida que você carrega é maior do que o comportamento dele justifica. Agora o outro lado. E esse lado é igualmente importante, porque existe uma tendência, especialmente em conteúdo de autoconhecimento, de colocar toda a responsabilidade na pessoa que está sofrendo. E isso é injusto. E muitas vezes é errado. Primeiro sinal: o problema só acontece com ele.
Se nas suas outras relações, amizades, família, trabalho, relacionamentos anteriores, você consegue se comunicar, se expressar, estabelecer limites sem drama, mas com ele especificamente, tudo vira caos, tudo vira briga, tudo vira confusão. O problema não é seu padrão geral, é essa dinâmica específica ou o comportamento específico dele. Bowlby foi claro, apego seguro é possível, mas ele precisa de dois lados disponíveis. Você não consegue ter um padrão saudável sozinha numa relação com alguém que é cronicamente evasivo, inconsistente ou manipulador. Não é falta de trabalho interno seu, é matemática relacional. Segundo sinal, você se sente menor depois de cada interação com ele. Esther Perel disse algo que eu nunca esqueci. Uma relação saudável deve fazer você se sentir mais, não menos, mais capaz, mais vista, mais inteira. Se depois de cada conversa com ele, você se sente confusa, pequena, inadequada ou culpada por coisas que você não fez, isso não é uma ferida sua sendo ativada, é um comportamento dele te diminuindo. Terceiro sinal, ele não assume responsabilidade por nada. Todo conflito é culpa sua. Todo problema tem uma explicação que te coloca como irracional. Toda vez que você tenta falar sobre algo que te machucou, a conversa vira sobre o que você fez de errado. Isso tem nome. Em psicologia se chama DARVO. Deny, Attack, Reverse Victim and Offender. É um padrão de manipulação, e você não vai resolver isso com mais autoconhecimento. Você precisa de limites claros e, em muitos casos, de uma decisão difícil. Quarto sinal. Você está sempre com medo de como ele vai reagir. Se você pensa duas vezes antes de falar o que sente, se você molda cada palavra para não provocar uma reação ruim, se você vive em estado de alerta emocional constante, isso não é sensibilidade sua. É uma resposta adaptativa a um ambiente relacional que não é seguro. Aqui está a minha resposta que a maioria das pessoas não quer ouvir. Na maioria das relações que causam sofrimento, não é só ele, e não é só você. É os dois. Ele tem comportamentos que machucam, e você tem feridas que fazem você ficar onde não deveria, tolerar o que não deveria e esperar o que não vai chegar. Isso não significa que a culpa é igual dos dois lados. Não é. Comportamento abusivo, manipulação e desrespeito são responsabilidade de quem os pratica. Ponto final. Mas a decisão de ficar, de tentar, de aceitar o mínimo repetidamente, essa parte é sua. E reconhecer isso não é se culpar, é se empoderar, porque o que é seu, você pode mudar. Erich Fromm dizia que amor verdadeiro é uma escolha ativa, não uma prisão passiva. Se você está numa relação que te causa mais dor do que crescimento, a questão não é mais quem é o problema. A questão é, o que você vai fazer com essa informação? Porque agora você tem clareza. E clareza é o começo de tudo. Eu prometi no começo uma ferramenta concreta. Aqui está. Em vez de continuar perguntando, é ele ou sou eu? Troca essa pergunta por essa aqui. Essa relação me torna mais ou menos quem eu quero ser. Pensa nisso seriamente. Com ele, você está crescendo ou encolhendo? Você está mais próxima de quem você quer ser, mais confiante, mais aberta, mais inteira, ou mais distante? Você está florescendo ou sobrevivendo? Se a resposta for florescendo, mesmo com os desafios, mesmo com os conflitos, vale investir, vale trabalhar, vale ter as conversas difíceis. Se a resposta for sobrevivendo, você já tem sua resposta, e ela não tem nada a ver com quem é o problema. Tem a ver com o que você escolhe a partir de agora. Simone de Beauvoir dizia que a mulher que se conhece não precisa de ninguém para se definir. Você chegou até aqui nesse vídeo porque você quer se conhecer. Isso já é um ato de coragem. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário me dizendo qual parte te tocou mais, porque a gente aprende junto aqui. E se você quer continuar entendendo o que realmente acontece no amor e nas relações, segue o fator íntimo, porque a gente vai fundo onde os outros ficam na superfície. Até o próximo vídeo!